Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro que a gente tem aqui, mais esse passo que a gente dá nessa caminhada com Jesus, que a gente conhece como catequese. Lembra que na semana passada a gente conversou um pouquinho, eu me apresentei para vocês. Se você não lembra, eu sou o seminarista Leonardo. Estarei aqui acompanhando junto com você essa caminhada para o crescimento na amizade com Jesus, tentando trazer todo sábado para você uma reflexão sobre um ponto específico da nossa fé, sobre um ponto a respeito de o que a gente crê, em que a gente acredita, por que a gente vai na igreja, quem é esse Deus que a gente busca, quem é Deus para quem a gente reza, enfim. Esse tipo de assunto é o tipo de assunto que a gente vai refletir aqui aos sábados, juntos, tentando crescer na amizade com Jesus, tentando crescer e seguir cada vez mais longe nessa caminhada com Ele, certo? Bom, e hoje eu queria começar justamente a conversar com vocês sobre a nossa fé, sobre os pontos da nossa fé, sobre o que a gente acredita, quais são as características da fé do cristão. Nós somos cristãos, nós acreditamos no Deus de Jesus Cristo e, afinal de contas, a gente precisa saber que Deus é esse, então, em que a gente acredita. Que Deus é esse que a igreja prega, que Deus é esse que na catequese você veio encontrar, que Deus é esse que a gente tenta apresentar para você ao longo desse processo de caminhada que a gente chama de catequese. Se você quer saber qual é a nossa fé de maneira geral, a nossa fé está resumida naquela oração que a gente chama de credo. O credo é a oração que resume tudo o que a gente acredita. É aquela oração que a gente reza todo domingo na missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Aquela oração que a gente reza todo domingo na missa é a oração que junta todos os pontos da nossa fé de maneira resumida. E ele começa com essa frase aqui: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então hoje nesse vídeo, para a gente começar a falar sobre a nossa fé, para a gente começar a falar sobre os aspectos da nossa fé, eu gostaria de refletir com você um pouquinho sobre quem é esse Deus então. Quem é Deus? Afinal de contas, eu creio em Deus, mas quem é Deus? Que Deus é esse? Quem é essa pessoa em que a gente acredita? Quem é Deus para você? Aproveita, coloca aqui no chat, coloca aqui embaixo no chat então. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Se alguém te perguntasse na rua, vi que você foi na igreja, me ajuda aqui a entender uma coisa. Quem é que é Deus? Como é que você responderia para essa pessoa? Quem é Deus? Coloca aqui no chat aqui pra gente interagir, pra gente conversar. Coloca aqui no chat para os seus colegas todos verem também como que você interage, como que você se relaciona com esse Deus, e assim a gente vai trocando experiência para crescer na compreensão a respeito de Deus. Quem é Deus? Esse é o ponto principal dessa nossa reflexão hoje aqui nesse sábado. E a primeira coisa que a gente pode falar a respeito de Deus, já de cara, é que Deus é o Criador de tudo que a gente vê à nossa volta. Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano, Deus me criou, criou você, criou os animais, criou as plantas, criou o céu, criou a terra. Deus é o artista que está por trás de toda essa obra da criação que a gente enxerga quando olha à nossa volta. Deus é criador. Se Deus é criador de tudo que existe, das coisas que a gente vê, das coisas que estão fora de nós, Deus também é criador da gente. Deus é o meu criador, Deus é o seu criador, Deus nos fez. Então a primeira coisa que a gente poderia guardar é isso. Quem é Deus? Deus é o nosso Criador. E de onde que eu tirei isso? Eu sonhei com isso? Não. Isso eu tirei lá do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Vamos dar uma olhadinha no que o livro do Gênesis, lá nas primeiras páginas da Bíblia, fala sobre a criação do homem. Vamos lá, dá uma olhadinha comigo aqui. Diz assim: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente.
O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Veja, o que a Bíblia está dizendo aqui, com as palavras da Bíblia, com as palavras que a gente costuma ver na Bíblia? O que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, sabe o seu corpo? Sabe o mundo à sua volta, as plantas que você vê, as ruas por onde você anda, sabe a sua vida como um todo? Ela não foi uma obra do acaso, ela não apareceu do nada. Alguém criou essas coisas. Alguém criou o mundo em que a gente anda. Alguém criou o mundo que a gente vê. Alguém criou você e me criou e deu a vida para você e deu a vida para mim. Se hoje eu posso viver e posso conviver com as pessoas à minha volta, é porque Deus me deu essa vida. É o que a gente está vendo ali na leitura do livro do Gênesis. Deus é o meu Criador. Deus é a pessoa que está por trás da minha existência, da minha vida. O que é a minha vida então? A minha vida é obra do acaso? Que um dia eu acordei e estava vivo, outro dia essa vida vai acabar e pronto, acabou? Não! A minha vida é o projeto de um Deus Criador. Portanto, a primeira característica desse Deus em que a gente acredita é essa. Ele é um Deus Criador. Foi Ele que me criou. Quem é Deus? Deus é o meu Criador. Deus é aquele que me fez. Deus é aquele que sonhou comigo, que quis fazer uma pessoa como eu. Deus sonhou em me fazer. Deus quis me fazer. Deus me fez como eu sou. Deus é o meu Criador. Esse Deus em que nós acreditamos é o Deus que nos criou. É o Deus que nos fez por amor, porque quis que a gente participasse da vida dele. Deus vive. Deus não foi criado por ninguém. E Deus, sabendo que a vida é algo bom, Deus sabendo que a existência é algo bom, Deus então decidiu criar pessoas que pudessem participar dessa existência, dessa vida, dessa coisa boa também. E por isso Ele criou o ser humano. Pensou em dividir uma coisa boa comigo e com você. Esse é o primeiro aspecto de Deus. Deus é o nosso Criador. Nos fez por amor para participar da vida que Ele tem. Deus é o meu Criador. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí não é difícil de entender. Se Deus me criou, se foi Ele que me fez, se foi Ele que construiu essa obra que sou eu, então Deus me conhece mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Se foi Deus que me criou, se foi Ele que fez isso aqui, então quem conhece isso aqui melhor é Ele. Ele me conhece. Também está lá na Bíblia isso. Lá no livro do profeta Jeremias, Deus fala assim: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Olha que frase forte essa. Antes que você estivesse lá no ventre da sua mãe, antes que a sua mãe estivesse te esperando, Deus já conhecia você. Por quê? Porque quem te criou foi Ele. Quando a gente está na barriga da mãe, quando a mãe está esperando a gente, eu fico imaginando, né? A gente vê por aí as mães sonhando com o rosto do filho, como é que vai ser o meu filho, como é que vai ser a minha filha. Aquela espera para conhecer a criança, para conhecer o filho, para ver mesmo como é que ele vai ser. O que Deus está dizendo aqui é que muito antes disso acontecer, muito antes desse filho ser esperado na barriga da mãe, muito antes da mãe ficar pensando, esperançosa, amorosa, como que vai ser o filho dela, Deus já conhecia aquela pessoa. Por quê? Porque quem criou aquela pessoa, quem criou aquele filho foi Deus. Eu e você somos parte de um projeto que Deus pensou desde sempre. E por isso Ele nos conhece tão bem como foi dito aqui. Ele nos conhece desde sempre. Deus conhece você muito. Deus é um Deus que me conhece, que conhece você melhor do que todo mundo. Deus me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Ele sabe mais coisa de mim do que eu mesmo sei. Porque foi Ele que fez, foi Ele que criou. Deus conhece a nossa vida. Quem é Deus então? Deus é o meu Criador
e Deus é aquele que me conhece de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa pode conhecer, de um jeito melhor até do que eu mesmo posso conhecer. Deus é o meu Criador e Deus é aquele que me conhece melhor do que todo mundo. E uma terceira característica de Deus que eu gostaria que você guardasse para a reflexão desse sábado é que Deus não só criou o ser humano, conhece o ser humano, mas aí botou o ser humano lá no mundo, botou o ser humano lá no Jardim do Éden, como a gente ouviu no Gênesis, e esqueceu dele. Falou, agora se vira, agora é com você. Eu já te criei, eu já te dei a vida, eu já te coloquei no mundo, agora viva você. Se vire aí no mundo. Não, Deus não é isso. Deus não é um Deus distante de nós. Não, muito pelo contrário. Deus é um Deus que está próximo e vive próximo daqueles que Ele criou. Eu e você somos criação de Deus. Deus nos conhece. E a terceira característica que você vai guardar é que Deus se preocupa com você, se preocupa comigo e age o tempo inteiro para nos ajudar nessa caminhada rumo à felicidade, rumo ao céu, rumo à vida eterna junto dele. De onde eu tirei isso? Eu sonhei com isso? Não, não sonhei com isso não. De onde eu tirei isso? Está lá na Bíblia também. Se você lembrar, a gente pode ir lá para o segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, e lá a gente encontra a história do povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito. O povo de Israel era escravo no Egito, vivia debaixo do chicote, tendo que trabalhar de maneira forçada, sofrendo no Egito. E aí, Deus chama Moisés, um personagem importante da Bíblia, chama Moisés e manda Moisés ir ao Egito libertar o povo. E quando Deus fala isso para Moisés, quando Deus chama Moisés, quando Deus pega Moisés e leva até o Egito, ajudando a libertar o povo, Deus fala isso daqui para Moisés. Olha só, vamos ler aí o que está dito no livro do Êxodo. É Deus dizendo: eu ouvi o clamor dos israelitas oprimidos pelos egípcios e lembrei-me da minha aliança. Por isso, Moisés, dize aos israelitas: eu sou o Senhor, vou libertar-vos do jugo dos egípcios, vou livrar-vos da sua escravidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios. Gente, eu acho muito bonito isso. E queria muito que você guardasse essa história com você na sua cabeça. Quando os homens, criação de Deus, os homens do povo de Israel, o povo escolhido por Deus, foram escravizados no Egito e sofreram com a escravidão no Egito, Deus não ficou do alto do céu, parado, olhando, contemplando e falando: olha, se virem aí, porque o que eu podia fazer eu já fiz. Não. Deus não é um Deus distante. Deus não é um senhorzinho de barba branca que fica no alto do céu olhando pra gente, vendo o que a gente faz, como se ele não pudesse intervir em nada. Não. Deus não fica só assistindo a gente como se ele estivesse vendo televisão. Não. Deus é um Deus que se importa comigo. Deus é um Deus que se importa com você. Deus é um Deus que se importa com o ser humano e que quer sempre criar uma aliança com o ser humano. Como assim uma aliança? Ele quer sempre que o ser humano esteja próximo dele, aberto a ele, para que ele possa também ajudar o ser humano. Aliança como um pacto, como uma combinação. Eu combino que vou ser o seu Deus e você combina que vai ser o meu povo. Eu combino que te ajudo como Deus e você combina que não vai se afastar de mim para que você não perca essa ajuda. Essa é a aliança que Deus quer fazer o tempo inteiro conosco. E é uma aliança de amor, é uma aliança que Deus faz porque se preocupa conosco. Então, recapitulando até aqui,
Quem é Deus? Se alguém te perguntar na rua, você está andando na rua, você sabe que você está fazendo catequese? Me ajuda aqui a entender uma coisa. Quem é que é Deus? Como é que você pode responder para essa pessoa? Você pode dizer para ela assim, olha, Deus é aquele que me criou e criou você. Deus é o meu criador. Deus é aquele que nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Deus está lá no íntimo de cada um de nós, lá dentro de cada um de nós, onde a gente não consegue saber o que tem, Deus sabe o que tem, porque Ele está lá, porque foi Ele que criou cada pecinha dessa máquina do nosso corpo, da nossa vida. E terceiro e mais importante, depois de ter criado, tendo conhecido a gente, sabendo como a gente é, Deus não ficou de braços cruzados no céu. Pelo contrário, Deus se importa com a gente, Deus se importa comigo e com você, e Deus age o tempo inteiro para nos ajudar sempre que for necessário. Esse é o nosso Deus. Não é, eu repito, um senhorzinho de barba branca que fica lá sentado assistindo a gente como se visse uma televisão e tal. Não, isso não é esse o Deus que a gente acredita. O Deus que a gente acredita é um Deus que nos ama. Tanto nos amou que nos criou, nos conhece, sabe das nossas dificuldades, das nossas fraquezas e das nossas qualidades, e sabendo de tudo isso, por amor, se importa conosco, age no meio de nós para nos ajudar o tempo inteiro que a gente precisar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quem é Deus então? É aquele que me criou, é aquele que me conhece melhor do que ninguém e é aquele que se preocupa comigo o tempo inteiro e o tempo inteiro está me convidando a viver junto com Ele. Esse é o nosso Deus e é assim que começa a nossa fé. Existe um Deus no céu que me ama e que por amor me criou e que me conhece e que sabe tudo que está dentro de mim e que se importa comigo. É assim que começa a fé do cristão. Em que os cristãos acreditam? Os cristãos acreditam nesse Deus, na existência de um Deus que tudo criou, que tudo conhece e que tudo ama. E que tudo ama. Se importa com todos nós. Esse é o nosso Deus. Por isso, hoje, na nossa oração para encerrar esse nosso encontro, essa nossa caminhada, esse nosso passo de catequese, na nossa oração de hoje, eu gostaria que você trouxesse à sua lembrança essa ideia de um Deus que não é distante, mas um Deus que é próximo, um Deus que te ama, que te conhece, que te criou. É esse Deus que a gente encontra na hora da oração, e não um Deus distante que fica só nas ideias. Não, é um Deus de verdade, que convive com a gente de verdade e que nos ama de verdade. Vamos conversar um pouquinho com esse Deus agora? Vamos fazer um momento de oração? E para a gente lembrar um pouquinho da semana passada, eu vou usar o mesmo esquema de oração que eu apresentei no sábado passado. A gente vai fazer uma abertura, a gente vai fazer uma conversa com Deus e depois a gente encerra com o sinal da cruz. Então vamos abrir, escutar uma música, ambientar o nosso coração, conversar um pouquinho com esse Deus que nos criou e depois a gente encerra e volta a se falar um pouquinho. Vamos lá? Então pode parar tudo que você está fazendo aí, pode se colocar na presença de Deus. Se for mais fácil para você, feche os seus olhos e vamos juntos conversar com Ele nesse nosso momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus habita no meu coração, Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Deus habita no meu coração, Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita, mas é no louvor que Ele age, transformando nossos corações. Mas é no louvor
que sua presença nos cura e nos dá amor, amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Senhor, nosso Deus, nós queremos hoje agradecer. Eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor por ter me criado, por ter me dado a vida. O Senhor é tão bom viver. É nessa vida que eu conheci pessoas que me amam. É nessa vida que eu experimentei como é bom receber o carinho dos outros. É com essa vida que eu consigo enxergar tanta coisa bonita nesse mundo. É com essa vida que eu consigo experimentar tantos momentos de felicidade. Então, nessa conversa hoje contigo, Senhor, eu quero primeiro agradecer. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter me criado, pela oportunidade de ter me dado a vida, de ter me colocado neste mundo. Muito obrigado, Senhor, por ter pensado em mim desde toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por se importar comigo e por me ajudar sempre que eu preciso, mesmo que eu não perceba. Mas muito obrigado, Senhor, por não me abandonar, por se importar, por me ajudar sempre que se faz necessário. E quero também, Senhor, aproveitar esse momento para pedir desculpas por todas as vezes em que eu fixei muito os meus olhos, eu dei muita importância para os momentos difíceis dessa vida. Às vezes, Senhor, quando a tristeza bate no meu coração, eu fico achando que a vida não é boa, que a vida não é um presente, que a vida se resume à tristeza. E eu esqueço como é maravilhoso viver, Senhor. Como é maravilhoso ter sido pensado por Deus para viver nesse mundo. Como é maravilhoso ter a certeza de que Deus me criou. Me criou e me conhece. Me criou, me conhece e se importa comigo. E mais do que isso, habita no meu coração. Habita dentro de mim, como Criador, como Pai, como quem ama. Eu peço desculpas, Senhor, pelas vezes em que eu esqueci isso e pelas vezes em que eu valorizei mais os momentos difíceis da vida. Mas hoje aqui, nessa oração, eu quero agradecer, renovar o meu agradecimento pela minha vida, pela minha existência e pela vida de todas as pessoas que eu amo. Como um pedido final, Jesus, eu te peço, guarda essas pessoas, protege essas pessoas, abençoa essas pessoas que transformam a minha vida, a minha existência numa oportunidade tão maravilhosa de me sentir amado, de me sentir querido e de me sentir feliz. Derrama, Senhor, a sua bênção nesse momento sobre todas as pessoas que rezam conosco, dando-lhes a certeza no coração mais uma vez de que o Senhor as ama, de que o Senhor cuida delas, de que o Senhor habita dentro de cada uma delas. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Na semana que vem a gente volta. E não se esqueça, daqui até lá você tem muito tempo e muita oportunidade para conversar
e crescer na amizade com esse Deus que te ama tanto. Tchau para vocês, até a próxima semana.